Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma edição do canal SC Tintã, que é Santa Catarina Tanque de Pensamento, um canal dedicado a refletir sobre aspectos do desenvolvimento do estado de Santa Catarina, o estado mais promissor do Brasil. E hoje eu tenho o prazer de receber um grande amigo de Little Boats, Canoinhas, para a gente conversar um pouco sobre o turismo, sobre a importância do turismo. E o Marcelo, além de tudo, de ser formado em administração e comércio exterior e turismo. Comércio exterior e turismo, sim, é atualmente um profissional do turismo. Então eu quero bater um papo com ele sobre isso. E em primeiro lugar, Marcelo, é um prazer te ter aqui na minha casa. Muito bom estar aqui na tua casa novamente, né? Estar com vocês sempre é maravilhoso, porque é um ótimo papo, pessoas bacanas, um papo inteligente, né? E a gente, nessa passagem aí planetária, às vezes tem tão poucos dias de vida, se você botar na conta, quantos dias realmente a gente tem de vida, parece uma infinidade. Mas, viu, dias alegres, conversando um papo inteligente ou curtindo alguma coisa de turismo, faz parte digamos, da apreciação e dos teus momentos de vida válidos também. Uhum. Né? A vida é feita de esforços, mas é feita de regalos também. Claro. É feita de tristezas, mas é feita de alegrias também. E o profissional de turismo, ele profissionaliza para que esses dias que você tem sozinho ou com sua família, com seus amigos, eles sejam melhor aproveitados. Isso aí já é uma tese sobre turismo, né? Então, não é brincadeira. Então, eu vou te passar alguns dados, lembrando antes, tu fala que a vida passa muito rápido, né? O Albert Einstein, nosso conhecido físico, ele dizia, olha, eu nunca penso no futuro, porque ele chega tão rápido. E é isso, né? Acho que já faz 2 anos que tu esteve aqui, a gente estava conversando no quintal, e o tempo não existe, só existe o movimento de rotação e translação. Né? Mas quando a amizade é verdadeira, para mim foi ontem. Isso aí, o cara é frasista, o Marcelo é frasista. Vou te dar uns dados aqui, Marcelo. Certo, vamos lá. Em 2024, Santa Catarina registrou um crescimento, apagou aqui, um crescimento, em 2024, Santa Catarina registrou um aumento expressivo no número de turistas internacionais, 71,7% em relação ao ano de 2023, recebendo mais de 495 mil visitantes estrangeiros. Eu não tenho, em relação ao ano de 2024, eu não tenho o número do Brasil, mas eu presumo que, olha, mais ou menos é o que acontece com os dados de janeiro, é mais de 10% do recebimento de turistas estrangeiros corresponde ao turismo de Santa Catarina. Eu vou te dar um dado mais. Certo. Então, o estado recebeu, em janeiro deste ano, 2025, 199 mil turistas internacionais, representando um aumento de 71% em relação ao mesmo mês do ano anterior, de acordo com o Ministério do Turismo. Vai lá, .gov.br, tu vai ter essa informação. E esse crescimento também impactou a economia do estado, claro, com arrecadação. Olha, o setor turístico arrecadou 376 milhões em ICMS. Aí o nosso governador está lavando a égua, né? Sim. E gerando mais de 180 mil empregos em 2024 em Santa Catarina. Então, de acordo com a agência de notícias SECOM. Para concluir aqui, o Brasil recebeu, vou te dar um dado comparativo, o Brasil recebeu 1.485.000 turistas estrangeiros no mês de janeiro. Agora, olha só o que me impressiona aqui. Os 3 estados do Sul. O Rio Grande do Sul recebeu 518 mil turistas estrangeiros, ou seja, isso corresponde a 35% do total de turistas estrangeiros no Brasil. O Rio Grande do Sul. É coisa. É muito. E o Paraná recebeu 206 mil, representa 14%, e Santa Catarina 199 mil, representando 13,5%, isso dá aproximadamente 62% dos turistas
estrangeiros no Brasil. Certo. Então, o Brasil, o turismo representa 7,8% do PIB atualmente, e no caso de Santa Catarina são 12,5% do PIB relacionado a turismo. Olha, isso é coisa. O que eu posso dizer assim, digamos, eu, né, não trabalho no governo do estado, mas acompanho, né, por estar inserido no setor já há anos, inclusive conheço pessoas que trabalham, se me permite mandar um abraço para minha amiga Dirley, que é uma das diretoras lá da Secretaria do Estado de Turismo. E vai se inscrever no canal, né? Ah, sim, um abraço para a Dirley. A Dirley é uma pessoa fantástica e boa parte do que existe em 13 Itilhas, e se 13 Itilhas é o que é, eu digo que tem o dedo dela. É mesmo? Ah, sim, viu? Luta, eu digo, luta e constância. Luta, planejamento e constância. Eu até tenho um episódio que depois a gente conta aí, talvez até vá para os making off. Mesmo dentro, às vezes, de uma cidade turística, as pessoas não percebem a quantia que elas estão envolvidas com o turismo. E eu tenho Poder convidar ela para um próximo bate-papo. Sim, né? sim. No turismo, a gente fantástico, né? Podíamos fazer um triunvirato, né? Tá convidada, né? Nem que a gente tenha aqui a Florianópolis, ou 13 Itilhas. Mas assim, eu vou contar essa história depois, tá? Claro. Mas assim, o que eu digo, o que eu vejo de Santa Catarina? A profissionalização cada vez melhor e essa sinergia de várias ações. Viu? O Senac contribuiu para isso, o Sebrae contribuiu para isso, o Senar contribuiu para isso, os institutos federais contribuíram para isso, os cursos todos, tipo a Univale, todos os cursos, todas as instituições contribuíram para isso, junto com o trade dos empresários, a BH, que é uma instituição muito forte, entre outras. Que é a BH é a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis. Tá. A Brasil é a Associação Brasileira dos Bares, Restaurantes. E esse trade unificado, sabe, Walter? Ele não precisa estar unificado em si, mas se todo mundo está mirado para um mesmo norte, todas essas ações se tornam sinérgicas. E digo outra, o trabalho atual do pessoal do turismo aqui, ele vem de longa data dentro de um planejamento que cada vez vai melhorando. Aquela história, adianta trazer um navio de cruzeiro para Itajaí primeiro, tal, se o pessoal não estiver preparado para isso, se o pessoal chega e não leva uma boa impressão do lugar, não vai vir o segundo, terceiro, quarto navio. E não vai num ano vir 3 navios e no ano, dali a 5 anos vir 30. Não, então, tu está falando de algo que é fundamental, na verdade, Marcelo, porque isso se relaciona aqui, na perspectiva do canal SC Think Tank, a 2 fatores sobre os quais a gente tem batido na tecla o tempo todo: a capital humano. Santa Catarina tem muito capital humano e tem capital social, que é a capacidade sinérgica, né, de estabelecer redes de cooperação o tempo todo para fazer com que a coisa funcione. Pega o caso um caso impressionante, a gente gravou há 2 semanas atrás sobre a Páscoa em Pomerode. Pomerode recebeu, em 2024, no período da Páscoa, olha só, durante o período da Páscoa, nós estamos falando aqui que em janeiro, Santa Catarina recebeu 199 mil turistas estrangeiros, fora os brasileiros, né? Então dá muito mais. Mas Pomerode, só durante a semana da Páscoa, passaram 250 mil turistas. Sim. Então, olha o empreendimento que é isso, e isso me leva, claro, só para complementar, Marcelo, aquela ideia que nós, inclusive, discutimos. Tu é mestre em turismo, né? É mestre em desenvolvimento regional. Claro. Eu sou pós-graduado em planejamento turístico. E mestre em desenvolvimento regional. Sim, e aí a gente comentava já na época o quanto é importante a relação que, segundo um economista francês chamado Guy Hermet, que escreveu um livro, eu li esse livro, e a gente comentou sobre isso na época, né, que tu fazias o mestrado em desenvolvimento regional, que a última fronteira do desenvolvimento seria a cultura. Sim. E é isso que as cidades, incrementando o turismo, estão fazendo, e esse é o teu trabalho. E eu vou fazer um comentário pegando o gancho de Pomerode. Eu sempre digo assim, o pessoal pensava só em praia antigamente, era muito focado nisso, essas coisas e tal. Mas veja, Pomerode em si, o que você vai ver lá?
é a cultura. Seja através de uma casquinha de ovo pendurada numa árvore, a culinária que está em cima da mesa é cultural também, claro. Uma dança é cultural, e o quem diz que um chocolate bem feito não é cultural, né? Tem a Nugali lá. O zoológico está há anos lá, mas o zoológico trazia gente, sim, não desmerecendo ele, mas agora ele tem mais gente ainda, porque o pessoal está indo ver outras coisas. Então, também, um lugar ele não se torna turístico, às vezes, só por um fator. É uma somatória de fatores, só que entre eles tem que se conversar, se planejar para que sejam sinérgicos. Capital social, justamente. Então, Pomerode, ela é o que é hoje através dessa manifestação cultural, que, digamos, não só a Páscoa em si, mas a Páscoa veio coroar, veio complementar, né? E se não tiver um bom lugar para a pessoa comer, se não tiver um bom lugar, se ela não for bem atendida no posto de gasolina, se ela não for bem atendida num café, ou no comércio, na loja onde ela se hospedou, lá ou na região, porque lá nem vence mais hospedar todo mundo que passa, né? Aí a cidade do lado, que às vezes nem é tão turística, ela ganha junto. Ganha junto fornecendo mão de obra, ganha junto fornecendo produtos e ganha junto sendo mais um lugar para hospedagem. É impressionante como Blumenau... Gira dinheiro. Blumenau, que tem uma população 11 vezes maior do que Pomerode, hoje se beneficia do turismo de Pomerode. Você lota 100%, aí o pessoal tem que ir para Blumenau. Se obriga, né? E uma coisa importante naquele gancho do turista internacional. Claro que a gente tem que analisar alguns aspectos, principalmente a questão da melhoria do poder de compra dos nossos irmãos. Os argentinos, com certeza, isso impactou, tocou num ponto central. Sim, com certeza. E nós somos Por isso o Rio Grande do Sul recebeu 500... Sim, nós somos caminho, né? Nós somos destino e caminho também. Mas eles também fizeram muita publicidade. Sim, mas é que eu volto a dizer, esse estrangeiro que vem, não dá para esquecer dos voos diretos que temos para Portugal agora. Isso quando que se falaria nisso 10 anos atrás? O voo direto de Floripa para Lisboa. Nós já temos voo direto daqui de Florianópolis para Lima, Peru. Isso é fantástico. Com certeza. É a minha próxima viagem. Com certeza. Agora, antes de ir para Lima, no Peru, porque eu sou um leitor dos livros do recém-falecido Prêmio Nobel, Mário Vargas Llosa, um escritor fantástico peruano. Mas antes de ir para Lima, eu ainda vou algumas vezes para Lido Boats, que eu amo Canoinhas, pela história, pelas amizades que a gente, a nossa terra querida lá. Eu gosto mais de Canoinhas do que Blumenau, onde eu nasci, me criei, né? Que bom. Sinceramente. Eu gosto tanto de Canoinhas, por isso que com várias oportunidades de ir embora, nunca fui. Eu também. Eu amo mais a minha cidade que a mim mesmo, né? Infelizmente você me enfiou essa ideia na cabeça e eu não consegui tirar ela da cabeça. Não, isso é fantástico. Mas, felizmente, eu falo brincando. Claro, mas isso mostra isso representa o teu trabalho, né? A tua dedicação, porque Canoinhas, assim, antes do teu trabalho, eu nunca tinha ouvido falar em rota turística no Planalto Norte. Não tinha nada. E hoje já tem mais gente, viu, Marcelo? Agora tem mais N iniciativas se somando com aquele nosso esforço. Se você me permite, eu vou dizer assim, nós temos lá uma associação de turismo rural que se chama Acatur. Correto? São pessoas que se juntaram com o objetivo de dar um start. São pessoas que nasceram de um projeto da antiga Ilusc lá, que fez anos atrás um piloto e tal. O que é Ilusc? Ilusc, né? De Joinville, eu não sei se ainda existe e tal. Mas eles fizeram um projetinho piloto lá de turismo rural e tal. Algumas pessoas fizeram algumas viagens pela Ipagre e tal. Sempre eu digo assim, eu sou muito parceiro da Ipagre, respeito demais eles. Até inclusive esse ano eu fui convidado para ser um dos palestrantes no curso de turismo rural em São Joaquim. Pô, isso é magnífico. Que são pessoas, 30 vagas para o estado inteiro. Na última nós emplacamos 9 pessoas de Canoinhas lá. Depois vou contar uma história do que rolou por nós estarmos lá com 9 em 30 vagas do estado. Uma delas foi o seguinte, Chimarrão de Canoinhas ficou mais conhecido ainda, porque a gente levou um pacote e deu para todos os alunos e todos os professores, e agora eles só querem chimarrão de Canoinhas. Não desmerecendo as outras regiões produtivas, mas nós temos a melhor erva mate do mundo, porque nós temos a IG da erva mate. É a única indicação geográfica da erva mate do mundo. Geográfica. Não tem na Argentina. Não tem no Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul.
A única indicação geográfica de erva mate é a do Planalto Norte catarinense. Isso é um trabalho da IPAGRE também? Sim, é um trabalho da IPAGRE somado com N claro, instituições. Assim né? como o teu trabalho, Marcelo, nós estamos falando aqui 20 anos depois de a gente ter se conhecido, né? Mais de 20 anos. Se não fazem 30, né? Eu acho que é 30, Walter. Mudaram tantas marcas de cerveja, mas a nossa amizade é a mesma, né? É verdade. Inclusive regada a muito chimarrão. Também, né? Mas há 30 anos atrás você já falava em turismo. E o teu trabalho hoje é reflexo de persistência, que é uma característica do empreendedor. Sim. Isso é fantástico. E assim, voltando à Catur. Pela Catur, com o auxílio dos poderes públicos municipais, de cada um da sua época, correto? Volto a dizer, um pichirum. É um pichirum em prol do desenvolvimento. O que significa o pichirum? Então? Era assim, antigamente o pessoal, principalmente nos faxinais e tal, eles se juntavam. Hoje nós vamos roçar o terreno do João. É capital social. Amanhã nós vamos roçar o terreno do Pedro. Mas Pedro estava roçando o terreno do João e João estava ajudando a roçar o terreno do Pedro. Aí o cara faz uma boia lá para todo mundo e no final do dia um bailinho. E abre um garrafão de vinho ou de canha, vamos dizer. E esse é o pichirum, que é uma coisa que ainda resiste em algumas comunidades aqui do sul do Brasil. Então, Marcelo, do pichirum. Boa, porque isso me faz lembrar o seguinte. Isso me faz lembrar a teoria da evolução que no Brasil, em boa parte dos sistemas educacionais e universitários, ela foi abandonada, porque na sociologia mesmo, que é a minha área de conhecimento, ninguém escreve sobre o neodesenvolvimentismo e tal, baseado na ideia da cooperação. A cooperação é um fenômeno fundamental para a sobrevivência das espécies, e o pichirum é um exemplo disso. Né? É como os seres humanos conseguiram evoluir, cooperando entre si, isso inclusive a biologia explica do ponto de vista genético. Cooperando, operando juntos. Operando juntos. As pessoas às vezes não se ligam das terminologias, né, dos significados. Sim. Então, e a Catur representa isso. A Catur, assim, ela foi uma iniciativa entre os próprios associados. Claro que tinha, digamos, um dedo meu em alguns conhecimentos, porque eu tinha o conhecimento técnico. Agora, se o pessoal não pegasse junto e não se ajudasse, isso não dava em nada. A gente tem que ter porque às vezes você pode ser um agente de desenvolvimento com o teu conhecimento, mas se as pessoas, elas não entronizarem isso nelas, e mesmo com a tua eventual saída, esse processo não continue, aí é um trabalho às vezes que se perdeu, entende? E isso é uma preocupação. Aí depende do salvador da pátria. Mas aí sempre não dá, né? Claro. Então veja só, na Catur, com a ajuda, volto a dizer, da IPAGRE, com a ajuda do Senar, com a ajuda do Senac, com a ajuda do Sebrae, com a ajuda de cada instituição que pudesse contribuir com alguma coisa, nós fizemos lá na época 3 roteiros de turismo rural. Foram os pioneiros na questão de canoinhas e posso dizer que certamente alguma coisa com relação ao Planalto Norte também. Porque Mafra, pelo Conselho de Turismo, já tinha lançado alguns roteiros de turismo que hoje não existem mais. Mas com continuidade os nossos existem. E existia também naquela época o trabalho seminal, Walter, em Portunhão, da Rota do Lambari e da Rota das Cachoeiras, lá em Portunhão. O Joel Bojas que falou sobre isso. Eu já vamos chegar aí, viu? Portunhão hoje, ela é quase inteira turística. Mas não dá para esquecer que o turismo deles nasceu com o turismo de pesca e das cachoeiras naquela região ali de São Pedro, Santa Cruz do Timbó. Eu acompanhei todo esse processo, porque várias vezes o pessoal da Secretaria de Estado de Turismo de Santa Catarina estava lá dormindo em pousadas do interior de Portunhão. Muita gente não viveu isso, eu vivi. Eu digo, vivi e sobrevivi, porque a gente tomava umas canhas grandes no final das reuniões e dos seminários e das palestras. Ele está falando da erva mate, né? Lógico, eu tô falando da erva mate, tá? Mas assim, gente, então eu vivi, sobrevivi, respirei e vi tudo isso acontecer. Mas hoje, viu, Portunhão eu posso falar um pouco mais. Eu não sou partícipe do que está acontecendo lá, mas sei de tudo que está acontecendo e eles estão exatamente no caminho certo também. Mas advém do quê? De uma continuidade. E o fio de ligação dessas iniciativas são os conselhos municipais de turismo, no caso de Portunhão, tá? Porque eles cobram do poder público, tanto da prefeitura lá do catarinense Portunhão, quanto da prefeitura lá do
Paranaense União da Vitória, e foi formada uma associação dos empresários dos dois lados. É isso? O dinheiro não tem fronteira, o empresário não tem fronteira. Então pega-se o que o Paraná pode oferecer, pega-se o que Santa Catarina pode oferecer, e junto com a sinergia dos empresários, a coisa começou a fluir. Isso é Santa Para, fronteira. Santa Para. Eu ouvi isso no mercado público em Curitiba, eu perguntei pro Japa lá, mas de onde vem esse molho de pimenta Kozinski? Ele falou, é de Santa Para. Aí eu nem perguntei, eu já deduzi, né? Ah, deve ser de garuva. E realmente fui olhar no rótulo, um molho de pimenta maravilhoso, não posso mais, mas é maravilhoso, recomendo para quem gosta de pimenta, o molho Kozinski. E isso também, isso tudo que tu estás falando aqui, que é esse processo de cooperação entre os agentes, isso me faz lembrar que, por exemplo, na década de 80, 90, até mesmo o Sebrae, que é uma entidade respeitosa pelo trabalho que faz, né? Certeza. Na década de 80 ainda, se tinha muito a ideia de que se tu quer empreender alguma coisa, faz sozinho. Em 2003, eu participei de um congresso em Chapecó, inclusive com Augusto Franco, um cientista político, que lançou o primeiro livro sobre o termo capital social, do qual nós tanto falamos. E ali, juntamente com o governo do estado e com várias associações públicas ou entidades privadas, começava a fomentar a ideia de recuperar a cultura da cooperação. Sim. O que nós estamos falando sobre o turismo aqui hoje reflete, inclusive, essa mudança de mentalidade no Brasil. Tanto é que, pega o cooperativismo, como cresceu no Brasil. Santa Catarina é o estado que mais tem cooperados proporcionalmente. Sim. Aliás, não é nem proporcionalmente. Atualmente, quantitativamente, tem mais que São Paulo. Imagina, olha o comparativo da nossa população. 7 vezes a nossa população. Nós temos 7,5, eles têm 45 milhões. 6 vezes alguma coisa. Então, Marcelo, a cooperação é fundamental para isso. Eu só queria te perguntar, sem querer fugir do assunto, no roteiro entram as capelas? Sim, mas pera lá, deixa eu puxar a questão lá que nós estávamos falando da Catur, já falamos por lado. É que uma vez me apelidaram de Marcelo Windows, né? Eu vou abrindo a janela e esqueço de fechar. O Marcelo de Gogó aqui. Marcelo Windows, ele vai abrindo a janela, não fecha mais e não volta, né? Naquela primeira que era o começo, né? A sorte é que tu respira, que ainda dá tempo de fazer outra pergunta, né? Assim, volta. Então, lá em 2015, primeiro roteiro de Canoinhas, Rota do Salto. Há 10 anos atrás. Pela Catur. 2016, segundo roteiro de Canoinhas, Rota das Capelas, que hoje é um dos mais famosos, digamos, ali da região. Depois, são igrejas... vou explicar sobre ele, mas preciso falar ainda, eu acabei esquecendo de trazer o folder do Caminho das Araucárias, que foi o primeiro roteiro lançado em 3 barras, também pela Catur. Sim. E eu posso dizer uma coisa, nós fomos os pioneiros em receber grupos guiados com micro ou ônibus fazendo esses roteiros. E isso, para mim, é um motivo de orgulho, porque ele foi seminal no sentido também, o nosso agricultor, nosso pessoal do interior e na nossa região, você sabe a quantia que a gente falava sobre isso, o pessoal é muito São Tomé. Ele precisa ver acontecer para realmente ele investir também e tal. Polaco desconfiado. E o nosso agricultor, gente, não é problema dele, não é defeito, não é demérito, não é nada. É difícil ele colocar R$1 numa ideia, a não ser que, digamos, venha o Sebrae e fale que é importante, venha a Catur e diga que é importante, venha a Ipagre e diga que é viável, dê toda a capacitação e treinamento, Senar, seja lá o que for. Mas a partir do momento que ele ganha R$1, ele coloca 2 ou 3. Fantástico. Porque daí ele vê a coisa começando, ele tem mais confiança naquilo. Então, eu digo que nós, através da Catur, fomos muito importantes e ainda somos nesse processo por ter dado esse start. Mas aí na Rota das Capelas... Opa, desculpa, posso falar? A Rota das Capelas é o seguinte, vou explicar agora. Eu posso falar de todas, mas da Rota das Capelas, são 3 capelas lindas de madeira, uma já é quase centenária, uma de 1930. E todo o passeio... Ucraniana ou polonesa? Não, essa ela pega um estilo meio austríaco, assim. É gótico ou não?
Ixi, aí eu tinha que trazer o Joel ou alguém formado em artes vamos ver se a aqui gente consegue uma imagem, falar né, alguém. Eu mando depois, até vocês podem citar, eles têm um link e um Instagram só deles, não lembro o nome agora. Perfeito. E daí o que acontece? Essa capela, ela é de 1930. Gente do céu. E aí que vem um outro trabalho que eu faço nos passeios guiados, que é sensibilizar as pessoas da região lá, para eles não terem mais preconceito com relação à arquitetura de madeira. Porque quantos prédios se perderam na nossa região para o pessoal achar que uma construção antiga de madeira é uma coisa decadente e velha. Uhum. Gente, tudo que se cuida, tudo que se ama, tudo que você cuida, dura. Porque eu vou dizer uma coisa, na Noruega tem uma igreja de madeira antes do ano 1000. E ela está de pé até hoje lá. O que aconteceu? Foi cuidada. Na região ali acho que é o sul da Polônia, meio pro lado da Ucrânia e tal, existem capelas de madeira do ano 1000 em diante, 1100, 1200, que estão de pé até hoje. O que acontece? Foram cuidadas. Entende? Sabe aqueles templos lá na China e no Japão de madeira? Templos shintoístas, budistas, não sei. Viu? Aquilo lá tem mais de 1000 anos também. Está de pé. Fantástico. Então qual que é o problema? É ser feito de madeira ou é ser cuidado? Né? Aí eu digo, o IFAM é importante. Sim, o IFAM é muito importante. Nenhuma delas é tombada pelo IFAM. Eu digo, primeiro tem que ser tombada no coração e na mente das pessoas. Porque o IFAM sozinho não tem gente para cuidar disso tudo depois. Sim. Depois de um processo de tombamento e tal. E nem sempre o tombamento significa o envio de verbas. Então, qual que foi a minha luta nisso aqui? Você deve recordar, quando eu fiz meu TCC, em turismo, eu fiz um trabalho em 7 municípios e fui em 180 comunidades, mas o meu foco na época, que eu sempre fui festeiro, né? Eu adoro uma quermesse, uma festa de igreja, domingo à tarde, um churrascão, um negócio assim, amo isso aí. E então meu foco era o seguinte, visitar, mapear todas as festas religiosas dos municípios da 26ª SDR. E fui. Esse foi meu TCC. Trabalho. 180 comunidades mapeadas, estudadas, vendo o que era, o que não era. E nisso começou a me chamar a atenção que as capelinhas de madeira estavam desaparecendo. Com a visão já do turismo, falei, cara, tem que segurar isso aí. Porque, nada contra. Mas ninguém vai sair de Curitiba ou de Joinville para ir lá no interior para ver mais um templo de concreto e vidro verde. Claro. Templo de concreto e vidro verde, não desmerecendo, ele é bonito na cidade grande e a cidade grande tem dinheiro para fazer um gigantesco. Lá no interior vai ser só mais uma caixinha de oração, como o meu finado tio Fernando Tokarski, grande pesquisador e tal. Ele apelidou das caixinhas de oração. Nada contra, gente. Eu respeito todas as comunidades e todas as capelas. Mas eu imploro, por favor, aquela que ainda tiver sua capelinha antiga de madeira, preserve-a em qualquer canto que seja do Brasil. E se for de alvenaria também. Às vezes repensa que vamos demolir porque não cabe todo mundo, gente. Ela só lota 3 vezes por ano. Na Páscoa, no Natal e no dia da festa. Então precisa demolir algo de 1950 para fazer um negócio para caber mais 30 pessoas lá dentro? Então, Marcelo, isso me fez lembrar uma igreja que eu acho belíssima por fora e por dentro, que fica ali em Santa Par, no município de Antônio Olímpio, que é uma igreja ucraniana, belíssima. Todo ano, eu estive lá na Páscoa, agora eu faço questão, faço um Cooper, vou até a igreja lá, paro lá, sempre vou lá no cemitério, inclusive, que fica anexo, para ver, inclusive, os sobrenomes, para começar a distinguir os sobrenomes poloneses dos ucranianos, e até certo ponto a gente consegue fazer isso, né? Sim. Isso é maravilhoso. Então, é o seguinte, pessoal, nós vamos continuar essa conversa aqui na edição seguinte, semana que vem. Nós vamos falar sobre o roteiro, o Marcelo Tokarski vai falar do roteiro, inclusive do roteiro da Erva Mate, né? Sim. Então não esquece, curte, compartilha, pede novas inscrições, porque o nosso objetivo aqui é um objetivo republicano, que é difundir aspectos e refletir sobre aspectos do desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, e o Marcelo é um desses agentes de desenvolvimento, fazendo um grande trabalho. A gente se vê semana que vem. Marcelo, até a próxima edição, hein? Continua depois. Então, aí o Marcelo pode começar agora. Onde que é mesmo aquela a pousada onde tu tá?
Aqui na Penha? Na Penha. Cara, ele fica mais ou menos nos morros ali perto da Praia Vermelha. Na estrada que leva pra Praia Vermelha. Sim. Não, onde tem a petisqueira do Gueder, coisa lá, sabe? Tá. Só que bem antes de subir. Antes de subir. É isso. Tá. Não, beleza, porque eu fui no Mirante há uns 3 anos atrás, 3 invernos atrás. No primeiro, tu lembra, né? Tem 2 mirantes. Tem um que é Bagual, que tu vê até Balneário Camboriú, né? Sim. E tem um anterior que acho que tu consegue ver na Vegas. Não, tranquilo. E ali eu tô olhando assim, eu vejo de longe, cara, porra, isso não é uma baleia. Não é que era uma baleia mesmo? Aquela temporada que... Mas será que não era eu nadando lá? De preto? Não, fechou?